Pronto, agora eu tô calejado. Não vou mais perguntar como que é a semana de vocês quando não passar a mesma semana, só de segunda-feira. Aí segunda-feira é válido porque teve sábado e domingo ali que eu não perguntei nada. Mas por hora eu vou perguntar como foi o dia de vocês. Gente, então vamos lá, vamos iniciando o conteúdo de hoje aqui. Já começamos extravagante aqui e vamos falar sobre desenvolvimento da magia. Eu vou estar compartilhando a tela aqui para vocês. Se todos conseguem ver a tela, vou compartilhar só um minuto. Perfeito. Compartilhou aqui. Estão conseguindo ver? Perfeito, então. Então hoje a gente vai iniciar aí o desenvolvimento da magia, aula 2 já, né? Antes de tudo, vocês lembram? Se quiserem abrir o áudio não tem problema, mas vocês lembram mais ou menos aí, conseguem me dar uma prévia de como que foi aí a última aula, sobre o que a gente falou, a última aula de desenvolvimento da magia? Podem colocar por escrito também, não tem problema. Certo, de acordo aqui com os comentários, então, vou estar explicando aqui melhorzinho como que foi. Gente, a última aula a gente falou sobre energias, né? Fazendo essa pequena recordação, né? Então a gente trouxe aquela questão, né? Do trabalho das energias, como que funcionava, né? Trabalhamos um pouco daquele grau. Não sei se vocês lembram que a gente citou sobre a psibol, a telecinese, lá pro finzinho da aula a gente falou sobre o reiki. Sim, lembrei. Achei que tinha sido aula de ontem. Eu falei, não, pera, eu acho que tem alguma coisa de errado. Sim, lembro dessa aula. Então, a gente falou bastante sobre isso. Hoje a nossa aula ela vai dar essa continuação, né, dessa aula de desenvolvimento. Então, como que vai funcionar? A gente vai continuar ali da onde a gente parou, só que a gente vai especificar essas energias. Então, ou seja, a gente agora não vai só falar da energia de um modo geral, como que ela funciona, como que ela projeta na nossa dimensão, na nossa realidade. A gente, na verdade, agora vai estar falando de como que a gente pode estar dividindo, né, essas energias já 100% de cunho espiritual, né? A gente não vai explicar lá tudo de novo o que é fonte de energia, onda eletromagnética, mecânica e por aí vai. A gente agora vai sair daquela esfera de energia, a gente entrou para a energia espiritual, agora a gente vai continuar daí. Então a gente vai falar só dessa questão espiritualista mesmo, né? Então a aula de hoje ela vai ter essa importância aí pra gente estar definindo melhor. Então bora iniciar aí. Todos veem no slide. E daí aqui eu deixei escrito no slide, né? Antes de tudo, né? Antes de qualquer coisa, o quê? Que a ideia da magia ela pode ser abrangente, mas de modo popular é feita algumas divisões específicas para entendermos a magia e suas energias trabalhadas. Ou seja, que a gente vai ter aqui uma divisão para estar explicando como que funciona determinada energia, né, que a gente está trabalhando ali. Então, eu vou estar passando para o próximo slide aqui para a gente de fato estar iniciando a aula, que a gente vai estar falando aqui, ó, né, como funciona de modo geral, né, de modo geral temos 3 formas reconhecidas dentro da magia tradicional, né? Então essa é a forma mais popular que a gente vê, né? Sendo a ideia mais reconhecida, essas formas de magias elas são ligadas à sua finalidade, né? Então o que a gente vai ter aqui? Dentro da primeira, né? Aqui é as energias tradicionais da ideia popular. O que seria essa ideia popular, né? Que a gente estaria trazendo? Que ela se divide em 3 etapas. Ela vai se dividir na magia branca, na magia cinza e na magia negra. E daí eu deixei ali escrito: a ideia de magia é ligada à sua finalidade, podendo ser qualquer tipo de força trabalhada, ritual ou entidade. A magia se divide por sua finalidade, por seu propósito final. Ou seja, quando a gente fala de magia branca, magia cinza e magia negra, a gente está não identificando exatamente um ritual ou a energia que foi trabalhada, mas a finalidade dessa energia. Então ali essa é a forma mais reconhecida popularmente, né? Então segue uma escala de caráter por finalidade. O que seria? A magia branca ali, ó, lá embaixo, eu deixei escrito o objetivo de abençoar, melhorar, ajudar, curar alguém. Então quando você tem essa magia branca é quando você visa trazer um aspecto sagrado nesse tipo de coisa que você vai estar fazendo, né? Então você está trazendo uma melhora na vida dessa pessoa, né?
Depois a gente vai pular lá pra magia cinza. O que é a magia cinza? O objetivo de facilitar a vida sem atrapalhar ninguém. Sabe aquele não mexi com ninguém, mas melhorei pra mim, tá tudo na mesma, tá tudo igual, sabe? Assim, não envolveu outros, né? Eu só busquei facilitar a minha vida sem mexer, né? Com a população, com as pessoas, com um outro caráter ali, né? Então, ou seja, a partir desse momento que eu tenho esse trabalho, é a energia cinza, né? A magia que a gente chama de magia cinza. E por fim, a magia negra, que é o objetivo de prejudicar, machucar, atrapalhar a vida de alguém. Então, quando você tem esse objetivo, a gente definiria como uma magia negra, né? E daí, esse aqui, o que a gente está falando, é aquelas energias espirituais, lembra? Quando a gente trabalha com aquelas projeções, com energias que transcendem a nossa dimensão, a gente pode estar trabalhando com essas 3 finalidades e dividindo dessa forma. Que seria a magia branca para você fazer o bem, a magia cinza para facilitar a sua vida de alguma forma, sem que machuque ninguém ou que envolva outras pessoas, né? Então, a gente vai ter esse caráter aí definindo através da finalidade. E daí o que vai acontecer ali, né? No senso popular, ele vai ter uma alteraçãozinha por umas outras ideias, né? Que vai nos levar até o terceiro slide, né? Que é um senso mais tradicional da ideia culta, né? Então, ou seja, uma ideia mais culta de como se dividiria essa energia. É até um pouco mais difícil ver gente falando dessa forma, né? E a visão menos popular possível mesmo. Porém, ela é a mais aceita por bruxos tradicionais, com experiência prática, né? Que diz respeito das ideias de densidades das forças, né? Que a gente trabalha, e não exatamente a sua finalidade. Então ali, ó, a gente vai mudar. A ideia da magia, ela já não vai ser mais ligada à sua finalidade final, né? 100%. Só a parte da magia branca e da magia negra. Então, o que deixei lá escrito? Ideia da magia ligada à sua finalidade, com exceção da magia cinza, que são magias com elementais ligadas à sua expansão de consciência de modo geral. Ou seja, a gente vai ter a mesma coisa que a anterior, a gente só vai fazer uma exceção ali na magia cinza. Então essa ideia que ela é mais culta, que ela é menos popular, mas ela é a mais aceita de forma tradicional, ela já vai falar que as energias se dividem em 3 partes, ainda branca, cinza e negra, mas são formas diferentes. Sei na branca, o objetivo de abençoar, melhorar, ajudar, curar alguém. A negra, prejudicar, machucar, atrapalhar, né, a vida de alguém de forma geral. Mas a cinza a gente vai ter uma diferença. O objetivo ele é de expandir a sua consciência e trabalhos internos com elementos, consagrações, etc. Então tudo aquilo que a gente vai ter a respeito do elemento, a gente vai ter essa ideia. Que eu particularmente prefiro levar mais em questão do que a finalidade. E claro que a gente vai ter aqui, ó, no próximo slide, a última ideia, né, que diferente das forças tradicionais, por exemplo, da Umbanda e alguns derivados da religião, as forças energéticas, na verdade, elas são divididas diferentes. E elas não se ligam à finalidade da magia do trabalho. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter uma terceira interpretação das magias, né, dividida em branca, cinza e negra, mas ela não vai ter a finalidade de mostrar a magia como resultado final, né? Então, ou seja, a gente não tem essa ligação com a finalidade. Seja pro bem, seja pro mal, o que vai mudar é outra coisa. E daí eu deixei lá escrito, né? A ideia de magia ligada à sua densidade energética e não necessariamente à sua finalidade. Por mais que cada densidade tem mais poder em uma finalidade, por exemplo, a negra para uma finalidade ruim, a branca para uma finalidade boa, a gente pode variar. Como o primeiro slide orienta, né, ali eu deixei escrito, pode-se usar magia branca para um objetivo ruim ou a magia negra para bons objetivos. E daí o que seria essa diferença aqui? Aqui a magia branca, ela tem o objetivo de ajudar e trabalhar com energias leves, né? Então a gente... Exatamente, Rodrigo, a pergunta que você fez aqui, se a magia cinza ela teria o cunho pessoal, seria exatamente isso. Levando pela teoria anterior. Nas últimas duas, né? Mas aqui a gente vai ter uma diferença, que é exatamente isso. A branca ela vai ser energias leves com entidades boas. Na cinza a gente vai ter um trabalho energético com benefícios próprios mesmo, também trazendo um pouco daquela ideia, mas são mais energias expansivas e entidades neutras. Entidade que não tá nem pra lá nem pra cá. E por fim a gente vai ter a magia negra, que são aquele objetivo de prejudicar, ela vai ter mais força,
mas elas são trabalhadas com energias de forças densas e difíceis de lidar, mas não necessariamente ruim. Então aqui a gente vai ter uma diferença de densidades. E essa aqui, eu fico sempre bem dividido entre essa ideia e a anterior, e uso de uma forma complementar uma da outra. Eu prefiro assim. A primeira ideia, onde a gente traz a ideia de finalidade mesmo, eu não gosto tanto, mas claro, qualquer uma que vocês decidam acolher ao longo do curso, é uma filosofia mais pessoal. Só que a gente vai ter essa discrepância aí. A minha experiência prática me leva a crer mais que essa última ideia que eu trouxe e a penúltima são as mais corretas. Onde a gente não liga a finalidade, a gente liga de fato a densidade do que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu posso fazer uma magia negra, uma magia goética, e fazer isso para um bom propósito, para melhorar a vida de uma pessoa. Claro que eu vou estar lidando com uma entidade muito mais difícil, talvez não seja a forma correta, seja legal fazer uma oração mesmo, uma magia branca, mas, é a minha forma de trabalhar e a finalidade independe, né, aqui quando eu falo desse tipo de magia. Então, a gente vai ter essa interpretação aí. Aqui eu queria até perguntar para vocês se sobrou alguma dúvida, ou se eu posso estar passando para os próximos slides, porque aqui é um pouquinho mais difícil, né? E daí quando a gente pega mais ou menos essa ideia aí das densidades das coisas, fica mais simples, só que no começo é um pouquinho mais difícil de interpretar. Tem alguma dúvida aqui de como que é essas três versões? Perfeito, para você ficou claro. Tudo certo. Posso estar passando o próximo slide? Perfeito, então. Então, só recapitulando rapidinho, mesmo que todo mundo entendeu, só para a gente esclarecer um pouquinho mais. Aqui na primeira ideia do primeiro slide, a magia ela vai ter o quê? Finalidade. Se eu tendo a fazer uma coisa boa, é magia branca. Se eu faço uma coisa para mim mesmo, que não mude nada para ninguém, é magia cinza. Se eu faço uma coisa pro mal, é magia negra. Não gosto muito dessa ideia teórica, por mais que é o senso mais popular aí dentro da bruxaria, mas não é o mais aceito. Depois a gente vai ter aqui um dos mais aceitos mesmo, que é o que? A magia branca. Ela serve de fato para curar. A magia negra ela serve de fato para atrapalhar a vida de alguém, mas a magia cinza, ao invés de ser só uma magia neutra ali, ela na verdade tem o objetivo de se evoluir, de se expandir, de trabalhar internamente com todos os elementos. E daí aqui, por último, a ideia que eu mais aceito. Independente da forma, a magia branca, cinza e negra, ela diz a respeito da densidade energética, sendo a branca a densidade mais leve, a cinza uma densidade neutra e a negra uma densidade mais pesada. Eu prefiro seguir esse tipo de conceito. Claro também que a gente vai estar tendo aqui, ó, uma diferença, né, que é aquela coisinha que eu citei um pouquinho anteriormente agora, né, sobre a Umbanda, né. Na Umbanda a gente vai ter uma outra divisão também, né, no trabalho mais espírito, né, que vai ser o quê? Energias na Umbanda e religiões africanas de modo geral. Aí eu deixei ali escrito, ó, a ideia de energias e entidades ligadas a uma linha de trabalho que não atuam com finalidades, ou seja, não tem mais sentido com aquilo tudo anterior, é que a gente vai ter uma diferença. Isso não significa que a energia ela é boa ou má, mas que sim são linhas de trabalhos diferentes e se dividem em direita e esquerda. E daí o que a gente vai ter aqui? As de direita ela tem mais uma ligação ao nosso mundo carnal, são energias ligadas ao nosso mundo carnal na forma de trabalhos de cura, de bênção e boas forças. As de esquerda já elas vão ter uma ligação ali mais embaixo, né, com o mundo espiritual, servir para trabalhos de quebra de feitiço, e são forças mais densas que agem diretamente, sem muito rodeios. Então, ou seja, vai lembrar um pouco daquela ideia anterior, mas com pequenas diferenças. Esse aqui é o conceito de energias dentro da Umbanda e dentro dessas religiões africanas que foram evoluindo em várias versões no tempo, né? E daí aqui, ó, eu deixei escrito, a linha da direita nada mais é do que uma legião de espíritos com vibrações sutis e positivas que se manifestam com o propósito de irradiar e expandir energias do mesmo tipo nos visitantes. As entidades mais comuns e conhecidas que compõem essa linha são os pretos velhos, caboclos, herês e por aí vai. A gente vai ter algumas linhas de entidades ali. E na da esquerda, a linha da esquerda são entidades que, por terem vibrações mais próximas dos encarnados, são as entidades as responsáveis por absorver as negatividades e quebrar trabalhos ruins que possam estar prejudicando a quem busca, né,
esse contato de forma geral com a entidade. E é mais comum na linha de esquerda os tais Exus, as pombagiras, e os mirins também, né? Que são Exus e pombagiras mirins. Tá? Tô com a dicção ruim aqui. Exus é nova, é uma nova entidade aqui. Gente, aqui a gente, dentro do espiritismo, né, de modo geral, a gente vai ter uma ideia de que, por mais que seja diferente, ainda admite, né, a existência das forças de direita e esquerda presente na Umbanda e nas religiões de origem africana, e que elas vão estar se dividindo dessa forma, né? Então a gente vai ter essas divisões, só que elas são mais ligadas a entidades de fato do que a energia em si, né? Então quando a gente fala das energias dentro da Umbanda, aí que seriam essas energias de esquerda e direita, a gente não está exatamente falando da energia do magista, a gente não está falando da energia do mago, do bruxo. A gente está normalmente falando com as energias de entidades que eles vão estar trabalhando. E daí, claro que na última ideia, né, no último conceito desse slidezinho aqui anterior, a gente já está falando um pouquinho mais também sobre um pouquinho dos dois, as energias que ele está trabalhando com as entidades e dele mesmo, né? Aqui já a gente está falando quanto à finalidade, então a gente está falando de forma mais interna, as duas anteriores aqui, né, que são os primeiros slides. Então a gente está falando aqui da energia do mago, que ela pode se dividir dessa forma. E daí depois a gente vai ter aqui que a energia ela já não é mais do mago, ela é realmente um trabalho universal e a gente se divide por essas densidades. A qual vai ter um aprimoramento aqui também dentro da Umbanda na sua própria versão, né? Que eles vão estar dividindo em direita e esquerda. Lembrando que, quanto a esse tipo de assunto dentro da Umbanda, Quimbanda, e de modo geral, né? Toda essa origem espírita africana, né? Que a gente vai estar tendo nas religiões, eu não costumo falar muito sobre, porque eu trago um conceito um pouco mais universalista. Então, ou seja, pode ser que algum conceitozinho, alguma coisinha não saia 100%, mas está lá na linha do raciocínio geral, não está de 100% errado também, né? Então, eu gostaria só de estar fazendo esse adendo, porque não é uma prática pessoal minha. Então, o que eu sei e que eu passo para vocês é mais teórico. Já quanto aos slides anteriores, eu já passo uma visão um pouco mais prática também, porque foram energias que eu trabalhei já diretamente. E daí a gente vai estar aqui perguntando também, abrindo novamente, para saber se vocês têm alguma dúvida, você pode passar para o próximo slide. Aqui está tudo tranquilo. Perfeito, então. Então aqui só vale a gente ressaltar antes de passar também, que caso vocês queiram entender um pouquinho melhor a linha, né, de espíritos que trabalham em cada um desses lados, vão ser esses. E daí aqui, quanto aos Exus de forma específica, eu acho legal eu estar falando uma coisa. A gente associa muito como um espírito ruim, tá? Isso com o tempo, quando eu explicar um pouquinho mais sobre a Umbanda e esse tipo de ramificação a qual a gente vai estar falando sobre essa espiritualidade, a gente vai falar sobre isso. A gente não pode associar essas entidades como entidades ruins, tá? Existe uma certa diferença. E daí, ou seja, são trabalhos de formas diferentes. Inclusive tem um livrozinho que eu vou deixar lá no Trello para vocês, dentro das recomendações, que fala especificamente quanto a essa divisão das entidades de direita e da esquerda. Mas isso para quem quer especializar dentro dessa área da Umbanda e dessas religiões africanas derivadas aí que vai estar surgindo ao longo do tempo. Agora, passando então para o próximo slide, já que não há nenhuma dúvida, a gente vai estar falando aqui da energia no espiritismo de modo geral, né? Aqui vocês vão lembrar bastante da última aula, quando a gente fala bastante do Reiki, lembra? E daí, no espiritismo de modo geral, a gente vai ter essa divisão energética, a qual elas transcendem a ideia dos slides anteriores, ou seja, a gente não precisa que exista essa para anular os slides anteriores. Lembra que ali, nos slides anteriores, a gente vai ter lá, contando com a Umbanda também, 4 segmentos? A partir do momento que a gente entra nesse slide, a gente pensa que essa energia está acima daquelas. Ou seja, a gente está falando de outra coisa, de uma outra ramificação que vocês vão estar entendendo melhor. Ou seja, a gente não precisa seguir uma dessas 4 teorias exatamente e anular essa como se fosse 5 teorias. Imagina que agora a gente está retrocedendo um pouco a aula e trazendo a ideia de energia um pouco acima. Porque aqui a gente vai estar trabalhando com a forma de manifestação dessa energia espiritual.
e não é a forma na qual ela convive, na verdade, e não a forma na qual ela se manifesta, né, de modo geral. Então, ou seja, aqui a gente está falando da forma de convívio dela. Se ela é uma energia externa ou uma energia interna. Agora, se ela é uma energia branca, cinza ou negra, de direita, de esquerda, com finalidades boas, com finalidades ruins, isso aí vai variar da forma que você faz o seu segmento e com a sua experiência prática, né? Como eu disse, eu gosto de trazer muita ideia de que as energias elas se dividem em branca, cinza e preta dentro da ideia de densidades energéticas, ou seja, a gente vai ter aquele trabalho de densidades, mas ainda assim abordando esse conceito de que existe duas formas, né, de convívio dessa energia, que são as energias externas e internas. Então você pode ter densidades energéticas de magia branca, cinza e negra de forma externa ou interna, conforme o slide está mostrando lá. E o que são, né, essas finalmente energias, né? Aqui a gente já vai ter um conceito apenas dessas duas energias, sendo energias que descende da fonte criadora, né? Então, ou seja, que seria da forma que você prefere chamar de fonte, Deus, força, energia primordial, qualquer uma que as energias se ramificaria. E elas teriam duas formas, né? Uma seria a ideia externa ali, que seria a energia espiritual que vive em matérias, outras criaturas, outras entidades, objetos, dimensões diferentes, a energia universal, né? Que é cada coisa que existe, ou seja, se comporta e habita de uma forma diferente com corpos de energias também diferentes, ou seja, é aquela energia universal. Aqui quando a gente fala de energia, a gente está falando da energia universal. E depois a gente vai ter a energia interna. Então, Rodrigão, você perguntou se a externa seria espiritual. Ambas seriam espirituais, só que elas estariam comportadas em planos diferentes, entendeu? Tanto que ali a gente vai ter dentro da energia externa outras ideias de energia interna que eu vou estar falando, mas para não complicar muito eu vou terminar o slide. Aí, indo para a interna, o que seria a energia interna? Energias espirituais que vivem em constante fluxo e podem ser externalizadas de diversas formas, além de podermos transmutar essa energia e unir a outras energias. Ou seja, aqui a gente vai estar tendo a externa como um conceito de várias dimensões, de vários outros seres, de várias coisas. Tudo aquilo que não é você. Tudo aquilo que não é você é externo. Aquilo que condiz a sua energia própria, individual, é interna. E aqui a gente vai ter um episódio interessante quando fala de energia, porque a gente vai estar lembrando aqui de que essas energias elas podem estar em conjunto entre si, trabalhando uma com a outra. Então, ou seja, eu consigo externalizar a minha energia interna e eu consigo internalizar aquela energia externa para mim. E daí aqui lembra aquele conceitozinho do Reiki, que a gente falou lá na última aula, do copo vazio e tudo mais. Só que esse copo ele já tem uma porcentagem de água, né? Que é a tal energia interna. Então aquela água que está no copo é uma energia interna. Imagina que a jarra é tudo aquilo que não é você. Outros copos também e por aí vai. Então quando você consegue fazer esse trabalho de jogar a água para a jarra ou de jogar a água da jarra para o copo. Entendeu? Sendo a água da jarra a energia externa e a água do copo a energia interna. Agora, se essa água vai estar preta, cinza ou branca, já é outra coisa. Aqui está fazendo mais sentido para vocês? O que seria essas duas energias quando a gente fala de energia de forma geral? A energia geral é isso. Ou seja, o convívio dela, né? A gente vai ter a da jarra e a do copo. Agora, se ela é uma energia que é uma água suja, uma água limpa, uma água neutra, já é outro assunto, que é quando a gente fala de energia espiritual específica. E daí a gente vai ter aquelas 4 versõezinhas ali, né? Na verdade, eu prefiro falar das 3 primeiras, que são as que eu tenho mais experiência prática e diz mais a respeito da energia e não das entidades externas, né? Então, ou seja, a gente vai estar tendo aqueles 3 conceitos. E daí você segue aquilo que, de acordo com a sua prática, de acordo com a sua experiência, ele familiarizou mais. Para mim, com a minha prática, a minha experiência, principalmente com plantas de poder, como por exemplo a ayahuasca e por aí vai, eu familiarizei muito com a ideia de que a energia, na verdade, não é boa nem ruim. Então a gente não divide por finalidade. Para mim, eu divido ela em densidades.
onde tem uma densidade que é algo mais grave, algo mais pesado, e aquela coisa mais leve. Então eu divido dessa forma, que seria a última teoriazinha lá, antes de falar da Umbanda. E daí, por fim, a gente vai estar tendo essa ideia. Aqui a gente tem alguma dúvida ou pode estar passando para os próximos slides? Perfeito. Então aqui, vale trazer em particular o funcionamento e o uso de energias internas, né, por ter um conceito mais complexo do que as outras, né? Então, ou seja, se a energia externa é aquela jarra, é alguma coisa mais simples, aqui eu acho legal a gente estar trazendo aquele conceito mais da energia interna, né? Pra gente entender melhor como funciona. E claro, se a gente trabalha mais com a nossa energia interna e a gente só usa da energia externa quando quer fazer alguma espécie de cura ou de trabalho superior, então antes de a gente entender 100% energia externa e se familiarizar com ela, a gente tem que trabalhar e entender o que é a nossa energia interna, né? Que é a primeira parte ali que a gente vai estar tendo. E dali eu deixei escrito que a ideia de energias distribuída nas pessoas por sermos imagem e semelhança da fonte criadora, em algumas versões por sermos em essência corpos de luz também, né? Mas o uso dessa energia normalmente ocorre como uma ponte de outras energias presentes no universo e outras dimensões. Ou seja, a gente vai ter uns exemplos de uso, né? Que são feitiços e palavras de poder, a criação de milagres e obras de magia, o reiki que a gente trabalha lá com energia externa, coloca dentro da gente. E a gente, claro que vai ter aquele reiki diferente, que seria a projeção de energia como a Psibol. Aqui a gente tem aquela diferença. Lembra quando eu falei que a Psibol ela parecia com o reiki, mas era um pouco diferente? Aqui é onde a gente vai estar abordando isso. Por que ela é um pouco diferente? Porque a Psibol, você está trazendo a sua energia para fora. O reiki não, o reiki você está fazendo uma ponte. Você está pegando a energia do universo, colocando para dentro de você e tirando aquela mesma energia para fora. É uma ponte, literalmente. E daí depois aqui a gente vai ter portais de consciência como clarividência, etc. São trabalhos de energias em conjunto ali também. Forças da mente e projeção de realidade. É uma forma da gente trabalhar a nossa energia interna. A gente pode projetar nossas realidades com a nossa força da mente. E ali a gente vai ter, né, evocações energéticas também. Ou entidades através da nossa energia. Ou de como a gente trabalha com energia externa também, né? Mas ali, aqui a gente vai especificar quanto à nossa energia. E daí a gente vai estar passando aqui o próximo. E daí eu vou estar citando um pouquinho particular o nome dessas tais energias, né? Ao invés de a gente falar só energia, vamos começar a dar nomes para ficar mais fácil, para simplificar. E o nome ele pode variar muito, muito, muito. Então quando a gente fala de energia, que é essa energia interna e essa energia externa, a gente vai estar tendo vários nomes. Mas trazendo especificamente a energia interna, a gente vai começar a nomear de diversas formas. Então eu gosto de falar que a energia externa é a energia universal e a energia interna ela vai estar tendo vários nomes em várias culturas. Então a gente vai ter ali, ó, conforme o slide aponta, o nome de Chi, a gente vai ter o nome de Ki, a gente vai ter o nome de fonte, a gente vai ter o nome de força base, a gente vai ter o nome de cosmo, de psicoenergia e de energia espiritual e Espírito Santo e por aí vai. A gente vai ter vários nomes em cada cultura, em cada religião, em cada ideia a gente vai ter uma coisa diferente. Como eu deixei escrito ali, o nome pode variar. Mas na regra, as ideias de que a energia interna existe transcende o espiritismo e é reconhecida dentro de diversas outras áreas da magia. Ou seja, isso a gente está dando exemplo do espiritismo porque ele vai trazer aquela ideia universalista mais fácil para a gente estar explicando. Mas isso vai transcender um conceito, isso vai estar dentro de várias, muitas outras áreas. A gente vai estar vendo isso hoje mesmo, né? Que até mesmo dentro da Igreja Católica a gente vai ter outros nomes para as mesmas coisas. E daí a gente vai começar a ver que a magia é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Aqui a gente tem uma dúvida, pode passar para o próximo slide. Perfeito, gente. Então agora a gente vai começar a falar aqui nesse próximo slide. Deixa eu só verificar. Slide anterior, certo? Aqui, esse mesmo.
Aqui a gente vai estar falando nesse próximo slide de uma coisa mais específica. E aqui eu gostaria de perguntar, se vocês puderem abrir o áudio, ou até estar escrevendo, vocês lembram ou reconhecem essa ideia aqui que a gente vai estar trazendo de chakra? Vocês já ouviram falar isso? Não vale Naruto. Tem que ser de fato chakra na nossa ideia espiritual. Aí, vocês já ouviram isso dentro da ideia espiritual, que é um chakra? Já, você falou, não vale Naruto, droga. Não, mas já esqueci bastante. Exatamente. Aqui a gente vai estar tendo essa ideia, porque isso vale ressaltar na nossa aula de filosofia, que vai estar envolvendo a ligação da cultura. Isso a gente consegue ver como a nossa cultura hoje pega muitos termos mais antigos para estar falando sobre algumas coisas, né? Mas um pouco diferente do Naruto. No Naruto é uma energia, né, que percorre o corpo. O chakra, na verdade, ele não é uma energia que percorre o corpo. A energia que percorre o corpo é aquela que eu falei anteriormente, lembra? Que seria o Chi, o Ki, a energia espiritual, a energia interna, que tem vários nomes. Mas a gente vai estar separando em energia interna e externa por hora. Então a energia interna seria o equivalente ao chakra do Naruto, né? Mas aí a gente vai estar tendo essa diferença. O chakra, de forma geral mesmo, onde a gente vai estar falando o que é o chakra, ele é uma outra ideia. Daí eu vou estar lendo o que eu deixei no slide, fica até mais fácil. Acredita-se que essas energias têm fontes de concentração ligada ao nosso corpo. E uma vez desbloqueada essa fonte, nossa energia flui em equilíbrio, nos permitindo ser mais fortes, sábios e espiritualizados. E formas de abrir totalmente com expansões de consciência, trabalhos espirituais, curas internas e nas ideias mais antigas, como os antigos templos de Shaolins, trabalhando o corpo, mente e alma de formas iguais, visando o aprimoramento geral. Existem 7 desses chakras, né, que são essas fontes de energia, ou seja, a gente tem energia que está lá percorrendo, e chakras são bolinhas que está lá fazendo fontes, né, que são concentrações, mas que elas estão bloqueadas. E tem 7 em específico que são importantes, que são considerados principais por libertarem funções únicas, né, dentro da magia, dentro do espiritismo, dentro do universalismo. E cada uma contém um mantra, e um elemento e uma cor. Ou seja, ela tem um mantra, um elemento e uma cor ali, que está definido de forma espiritual. E como que funcionam essas energias? Imagina que ela é uma bola, né, uma bola de energia que está ali presa, concentrada. E essa bola de energia, claro que ela é de uma forma metafórica, falando porque a gente considera isso de modo espiritual, e não literalmente um órgão, algo do tipo. Mesmo que os chakras, eles representam órgãos também. Mas imagina que essa bola de energia é como se fosse uma garrafa PET de 2 lados, onde eu posso abrir de um lado e abrir de outro, sabe? Como se fosse uma válvula. E a gente vai ter ali canos que percorrem várias dessas garrafas. Especificamente aqui a gente vai estar falando de 7 canos, né? 7 garrafas com os canos percorrendo entre elas. E daí, esse cano ali que está percorrendo as garrafas, ele tem uma certa quantidade de água, percorre entre canos menores, né? Então vai ter várias ramificações ali. Mas quando chega nessa garrafinha PET que está fechada dos 2 lados dela, ali a gente para o fluxo de água. Então não está percorrendo água. Agora quando a gente abre essa garrafinha PET, a gente melhora o fluxo de água, porque vai ter ali, né, uma bomba, né, uma fonte maior de água que vai estar espalhando mais água pelo corpo, mais energia. E consequentemente a gente vai ter um resultado disso na nossa vida física. Ali eu deixei uma visão até um pouco menos reconhecida. As pessoas acreditam que para abrir essas válvulazinhas, né, essas fontes de energia que melhora o nosso trabalho de magia interna, as pessoas acreditam que a gente precisa ter curas internas, a gente precisa fazer trabalhos espirituais para isso, precisa expandir a consciência. E eu não discordo. Eu acredito que isso é um trabalho geral que a gente tem que fazer, mas eu acho que o nosso primeiro trabalho, ele vai vir lá naquela ideia menos popular, que é a ideia que a gente tem lá nos antigos templos de Shaolins, que foi como eu deixei escrito ali. É uma curiosidade do professor. Eu já fiz por um bom tempo da minha vida Kung Fu. E, cara, era incrível, porque assim, a academia que eu fiz, vou visar não expor os nomes nem nada, mas era uma academia que realmente era muito aberto para as ideias antigas e para as culturas antigas.
Então eles não trouxeram aquele neo Kung Fu, né? Eu não fiz aquele Kung Fu onde é luta e ponto e acabou e essa ramificação. Eu fiz um Kung Fu que eu achava bonito porque assim, ainda tinha a ideia mística, ainda tinha o primórdio, a gente tinha referências que tinha que fazer. A gente teve muito isso enquanto treinava. E uma coisa que meu professor sempre falou muito, muito pra mim, que era inclusive um dos nossos princípios, né? Que a gente tinha que trabalhar o corpo, a nossa mente e a nossa alma. E quando a gente deixava um desses lados e se perdendo ao decorrer da nossa vida, a gente impedia que fôssemos completos. E se a gente não fosse completo, a gente não conseguiria ter evolução plena em nenhuma das áreas da nossa vida. E daí a gente vê isso muito refletido na nossa sociedade, né? Até trazendo uma ideia mais social, dentro de uma sociologia mágica ali, né? E do assunto em si, que as pessoas costumam fazer muito isso. Ah, não quero me relacionar com ninguém, porque agora eu estou numa fase de estudos. E daí a gente pensa, claro, é legal ela ter esse foco no estudo, mas às vezes a nossa vida ela é como se fosse uma grande orquestra, como se fosse uma grande música, e a gente tem que aprender a lidar com cada instrumento. E não tirar um dos instrumentos da orquestra, porque senão a nossa vida deixa de ser uma orquestra, deixa de ser uma banda, assim, diminuindo, né, as proporções. A gente tem lá a guitarra como um relacionamento e uma bateria como os nossos estudos. Se a gente troca um pelo outro, não é mais bem uma banda, vai diminuindo a coisa, a música não fica mais tão bonita, por assim dizer. Então, a gente vai ter esse trabalho de estar equilibrando tudo isso e fazendo esse trabalho de equilibrar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, daí sim as expansões de consciências, os trabalhos espirituais, as curas internas vão começar a surgir efeito. Aqui a gente vai ter uma coisa legal. A gente vai ter uma visão de que para a gente transcender a nossa dimensão de consciência, a gente transcende a dimensão de várias formas, lembra? Como eu disse anteriormente. A gente pode transcender em corpo astral ou consciência. Diz que em consciência, todos nós nascemos na 3D baixa. O que é a 3D baixa? A gente está lá com a consciência 3D, mas a gente não evolui ela. E quando alguém evolui a 3D, é uma pessoa que normalmente tem um bom trabalho dentro desses três aspectos, corpo, mente e alma. Quando ela está em equilíbrio com o corpo, mente e alma, normalmente ela se torna aquela pessoa mais bem sucedida na vida. Então uma pessoa bem sucedida na vida, não especificamente de modo financeiro, de um corpo esbelto, de beleza ou algo do tipo. Não, uma pessoa que está plena nesse sentido, ela começa a ter um ego muito alto, por estar se sentindo melhor que os outros. E daí como que essa pessoa sai da consciência dela da 3D para 4D? Diluindo um pouco desse ego, mas não o suficiente. Imagina que seu ego era 0. Você quando domina a sua consciência na 3D, seu ego é 10. Agora você não pode perder aquele ego, mas você tem que pelo menos ter a ideia de que seu ego não pode ser 10. Ele tem que ser 8. E daí a sua consciência na 4D. E daí diz que quando você tem a expansão de consciência, vai ser o momento que você vai chegar com a sua consciência na 5D, que vai ter uma diluição do ego. Mas você não vai diluir o suficiente para ficar ruim, entendeu? Porque você tem um ego alto. Então imagina que trabalhando o corpo, mente e alma, a gente vai ter uma explicação mais teórica, que seria essa ideia, que eu vou estar falando muito mais para frente. Isso vai estar muito no intermediário e no avançado, principalmente, porque é difícil de entender de começo, essa transcender dimensões com a consciência. Mas a gente vai estar trazendo essa ideia de que quando a gente faz isso tudo, a gente está fazendo liberações energéticas dentro da gente e trabalhando esses chakras, e quando alinhados a gente tem essa expansão de abrir em consciência a 5D, que seria a quinta dimensão, e poder estar em corpo na 4D, dependendo da forma que você chegou lá, né? Seja através de uma meditação, de um trabalho mais específico, ou dentro de um trabalho com plantas de poder. Daí a gente vai ter aquela coisa lá também dos cogumelos, ayahuasca e por aí vai. Mas indo diretamente a cada chakra, vamos começar aqui a falar desses 7 chakras, né? Lembrando que a gente vai estar falando aqui, ó, primeiro do vermelho, né? E daí ela tá na ordem ali do primeiro ao último. Só que, na imagem, vocês estão conseguindo ver a imagem, tranquilo? Dá pra observar lá na imagem uma coisinha, que é o quê? O vermelho ele começa lá embaixo. Ou seja, a gente faz a leitura desses chakras lá de baixo até lá em cima, entendeu? Então a abertura desses chakras acontece nessa ordem.
Tem gente que tem mais um aberto, tem gente que não tem outros abertos. E por aí vai, cada um com os seus problemas, né, por assim dizer. Mas quando a gente for fazer a leitura dos chakras em ordem, a gente faz essa ordem, tá? Não exatamente que é a ordem de abertura deles, mas em alinhamento a gente alinha primeiro lá embaixo até o topo. E qual que vai ser, né, o primeiro chakra ali, né, o chakra vermelho. Eu poderia estar falando o nome do chakra, mas eu acho que é pedir para passar vergonha. Porque acredito que vocês que estão vendo na tela viram que não são nomes tão fáceis assim, né? Mas de modo geral, quando a gente fala do chakra vermelho, ele representa o nosso elemento terra. E ele tem um mantra que é Lan, ali como está escrito de acordo. O primeiro chakra ele é ligado ao nosso instinto de sobrevivência, né? Ou seja, quando ele está desalinhado, que ele não está certo, que ele está bloqueado, ele nos causa, entre algumas outras coisas, mais aquela sensação de insegurança constante. Então a gente se sente inseguro, a gente se sente mal quando a gente não tem esse chakra mais desenvolvido. E quando bloqueado a gente leva isso ao extremo, a gente é realmente pessoas que se sentem muito insegura. Então abrir esse chakra do elemento terra, que é o elemento base, ele é muito importante para quê? Para liberar essa insegurança, para a gente se sentir mais seguro de si. Depois a gente vai lá para o chakra laranja, que ele é um chakra ligado ao nosso prazer, tá? Então ele vai ter uma função vital na sua vitalidade, em seu poder pessoal. E quando ele está desalinhado, ele acontece o quê? A sua autoestima começa a baixar, não se sente em bom estado. E daí a gente vai ter uma diferença ali, né? Do desalinhamento, né? Perdão, a gente vai ter uma diferença do desalinhamento do primeiro com o segundo, mas aqui a gente vai ter uma coisa um pouco mais pesada. Por quê? Porque em desalinhamento esse chakra laranja, né, o segundo chakra, ele pode te causar algumas doenças e alguns problemas ligados a também impotência sexual, além de doenças na sua bexiga. Ou seja, aquela questão da autoestima, da insegurança, ela é menos psicológica e mais ligada a problemas físicos, sabe? Então a gente vai ter essa diferença. E daí aonde a gente vai estar falando desse desalinhamento, trazendo problema na autoestima, né? Ele já é mais ligado à questão da personalidade mesmo, que é o terceiro chakra aqui, que é o amarelo. Ele é ligado ao nosso ego e ao elemento fogo. E aqui ele vai ter dentro o mantra de Han, né? Então, alguém sabe mais ou menos o que é o mantra ou não tem uma ideia? Só é importante tá focando nisso antes. Certo. Vou considerar que não sabem, então. Gente, vou estar explicando então um pouquinho mais pra frente também. Vocês vão lembrar sobre isso, vocês já devem ter visto alguma vez na vida. Então vamos lá. Só indo pro quarto chakra, que daí depois eu trago essa explicação que ela vai ser importante. O quarto, ele é aquele chakra que ele energiza o nosso sangue, né? E todo o nosso sistema cardiorrespiratório. E quando ele está desalinhado, ele pode estar trazendo problemas respiratórios. O elemento que ele está ligado aqui é o éter. O que é o éter? É a mistura de todos os elementos. E daí a gente vai ter aqui, ó, o mantra Yan. Então até agora a gente tem esses 4 mantras aqui, seguindo em ordem. E daí aqui a gente já vai estar no chakra verde, né? Que é o quarto. Depois a gente vai para o chakra azul aqui. O que é o chakra azul? Ele já é ligado à nossa tireoide, né? E ele vai ter também o elemento éter e o mantra Ram. E daí aqui no quinto, né, que é o azul, ele, quando está equilibrado, vai te ajudar a ser uma pessoa gesticulada. Sabe aquela pessoa sanguínea que fala com todo mundo e tudo mais? Então, ou seja, ele está lá bem localizado perto da nossa garganta, ele ajuda a fazer isso. E quando ele não está desenvolvido, quando ele está bloqueado, algo do tipo, ele pega muito aquela mania de engolir sapo, sabe, da vida. As pessoas falam as coisas e você só aceita e por aí vai. Johnny, você deu uma resposta aqui quanto aos mantras e exatamente, é um som feito para harmonizar os chakras. Exatamente, perfeito. Mas eu vou estar trazendo aqui uma versão agora mais pra frente, vocês vão lembrar de que som é esse, né, pra quem não conhece. Que daí a gente vai estar aqui, ó, no nosso chakra que está ligado aos olhos, né,
que é o nosso sexto chakra. Isso aqui a gente vai ter essa ideia do terceiro olho, né? Então ele que revitaliza o sistema nervoso da nossa visão, no que tange ao psicológico e tem relação ao terceiro olho, com as visões espirituais e tudo mais. Então ele estando extremamente alinhado, ele é o que nos abre o dom da clarividência. E por isso que quando dizem que a gente tem contato com uma planta de poder e alinha todos os chakras, a gente passa a enxergar o plano espiritual naquele momento, né? E isso ele pode causar dores de cabeça se estiver desalinhado e várias outras coisas que tange a essa questão mais psicológica ali, né? Então a gente tem pesadelos ali também, né? E daí aqui é onde eu vou estar explicando o mantra, que a gente vai ter um mantra famoso. Para quem nunca viu o mantra, esse aqui vai ser aquele mantra A1. O que é esse A1? Vocês já ouviram em filme ou qualquer coisa pop que eles fecham, faz uma posição de meditação e começam a... aqui é esse mantra. E daí a gente vai ter esse som para harmonizar os chakras, exatamente como o Johnny falou. E isso aqui a gente tem essa explicação, deixei para explicar aqui porque vocês iam lembrar disso em algum canto, pelo menos uma vez na vida, vocês já viram. E claro que a gente vai ter aqui o nosso chakra violeta, né? Que é o último chakra, que ele é ligado às energias externas. E ele é uma coisa que é além da fonte, né, superior. O sétimo ele é ligado ao nosso eu superior. E pouquíssimas pessoas na vida já se alinhou com esse chakra. E ele, para se alinhar, exige o alinhamento dos 6 anteriores. Então ele te ajuda a se sentir conectado ao todo e transcender para o mundo espiritual. Então, ou seja, podemos colocar que existem formas de ajudar os alinhamentos com massagens espirituais, curas espirituais, usos de plantas de poder, meditações e por aí vai. A forma que você vai chegar nesse estado de consciência independe. Então a gente vai ter várias coisas aí para estar chegando nesse estado. Mas quando se alinha o sétimo chakra, todos os outros estão alinhados, pelo menos naquele momento. E a sua energia está fluindo de forma correta, o que permite que você faça melhores manipulações energéticas da sua realidade pessoal e por fora do seu corpo também, né, com aquela energia externa. Aqui quanto aos chakras, a gente tem alguma dúvida? Perfeito. Só mais um detalhe que é importante estar falando é que o último a gente chama de chakra coronar, tá? Porque diz a respeito da nossa coroa, é em cima da nossa cabeça ali. E tem algumas versões que diz que esse chakra ele é responsável pela ideia de auréola, né? Que é aquela coisa dos anjos e por aí vai. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de uma outra coisa, ainda dentro dessa ideia. Trazendo a ideia de que a gente tem aqueles chakras, a gente também tem uma outra coisa dentro da nossa energia interna, que é o quê? As famosas auras. Tá passando aqui o próximo slide, vocês estão conseguindo ver? Auras. Certo. Estamos conseguindo enxergar aqui, tudo bonitinho, ok. As auras, o que elas são? Aqui é conforme o slide eu deixei escrito mesmo, né? Acredita-se que essas energias podem se manifestar em corpos espirituais em volta do seu corpo físico. Ou seja, seriam corpos espirituais que você vai ter um número lá de corpos, sem ser o seu, né? Mas que são espirituais e que estão em volta do seu corpo físico, né? A qual as suas cores representam algo e podem assumir diversas formas de acordo com o comportamento físico, psicológico e espiritual dessas pessoas, ou seja, pode alterar isso. Ainda tem na ideia de que pode ser modificados, assim influenciado na sua energia e consequentemente na matéria, ou seja, você pode fazer um trabalho de daqui da matéria ter uma atitude, um pensamento, alguma coisa que modifica a sua aura, ou você pode modificar a sua aura que vai trazer essa ideia, esse pensamento, essa coisa na sua matéria. Então, ou seja, além disso, tudo, as auras elas podem ser lidas ou sentidas por quem tem esse dom da vidência, né? E alguns são chamados de médiums por causa disso, outros de clarividentes, outros só de pessoas que criam técnicas para visualizarem. Eu sei de algumas também que ao longo da minha vida eu já vi bastante. Um dia eu posso estar falando bastante sobre isso nas aulas avançadas, que vai ser aulas práticas aí, né? Onde eu vou estar ensinando a fazer algumas coisas. E essa aura, para que você não tenha o dom de ver, né? Ela só seria vista para algumas pessoas através das plantas de poder, ou rituais, ou alinhamentos energéticos, né? Ou seja, só através de rituais
ou com a ingestão de uma planta de poder. Daí sim você poderia ver a aura de outra pessoa. Para algumas pessoas, eu não acredito tanto que só dessa forma que você consiga. Eu acredito que de forma consciente e não expandida você também seja capaz, mas claro, com muito esforço e alguns detalhes específicos, né? E essas divisões da aura, elas são chamadas do quê? Corpos áuricos. E como que seria mais ou menos esses corpos áuricos? Vocês estão conseguindo ver a ideia aqui do slidezinho? Porque aqui no slidezinho seria mais ou menos isso. Tá vendo que tem um corpozinho que seria um corpo físico e depois vários outros? Seria mais ou menos assim. E claro, né? A aura a gente vai ter dois tipos aí que eu vou estar falando também mais pra frente. Primeiro, vamos falar desse, que são as divisões dos corpos áuricos. Que é aquela energia que está mais perto de você, que a gente chama de corpo etéreo. O que é o corpo etéreo? Ali, ó, de 5 a 5 centímetros, ele vibra em vermelho, segundo a ideia, né, das cores fiéis, se estiver alinhado, tudo ok. Ele é parecido demais com o seu corpo físico, né, ou seja, ele é fiel à sua forma física e ele seria uma ideia do seu astral. Ele se alimenta da sua respiração também, ele se alimenta da irradiação energética do outro plano, e ele seria uma espéciezinha de filtro ali, né, que a gente vai ter. Depois a gente vai ter ali o que a gente vai chamar de corpo emocional, que vibra na cor laranja. Ele tem de 2 a 7 centímetros e o corpo emocional, ele é uma área oval da energia, que serve como um veículo de energia de emoção. Ou seja, é dali dessa parte da aura que vai estar trabalhando as suas emoções, que surge raiva, paixão e outras coisas que vai jogar isso pro seu corpo mental ali. Que é o próximo, inclusive, que é de 7 a 20 centímetros, ele vibra em uma auréola dourada. E aqui tem muita coisa que a gente liga em questão com os anjos. Diz que os anjos, quando apareciam, era possível ver o corpo mental dele, que era aquela auréola atrás deles, aquela luz, sabe? Que tem aquela forma. E o corpo mental, que é a aura mental, não tem uma forma muito definida, né? E ela serve para passar os seus pensamentos gerais em um corpo de consciência e sabedoria, né? Ou seja, ali vai ser onde está a nossa consciência, né? Ali vai ser onde está o nosso eu, né? E a gente vai ter essa ideia no corpo mental. Depois a gente vai ter o corpo astral, que é composto por nuvens multicoloridas, né? E ela advinda da percepção, emoção extrasensorial, ou seja, ela tem aquela ligação muito ao universal, e aos apegos, vícios, e por aí vai ter toda essa questão do nosso corpo astral, né? E ele vai vibrar em nuvens, normalmente definidas em verdes, mas a gente vai ter várias outras coisas aqui, de 15 a 30 centímetros. E esse corpo astral, ele meio que já não tem bem uma forma, tá? Então, isso aqui, uma pessoa, ela não vai estar literalmente vendo isso em você, ela vai estar mais sentindo. Quando ela vê a sua aura com os olhos físicos dela, não é essa aura toda aí, essas 4 camadas que eu falei que ela tá vendo. Ela tá vendo outra coisa, que eu vou estar explicando mais pra frente. Depois aqui, do corpo astral, a gente vai estar tendo o corpo etéreo padrão. O que é o corpo etéreo padrão? Não confunda com o corpo etéreo. Esse é o corpo etéreo padrão, que ele vibra em azul, e ele é um campo de energia estruturado sobre o qual cresce o seu corpo físico. Ele está ligado à sua criatividade, à sua capacidade de verbalizar os pensamentos e realizar projetos. E por fim a gente vai ter o quê? O último corpo, que é o nosso corpo celestial ali no ponto de vista forma, né? E é o nível emocional do plano superior. Ou seja, é através desse que a gente vai experienciar o êxtase espiritual, né? É o plano de identificação com Deus. É onde a gente é composto por pontinhos de luz. E depois, por fim, aqui a gente vai estar falando do corpo causal, que contém impressões de vivências passadas, e é o nível mais forte e elástico do nosso campo áurico. Digamos que aqui ele é 75 centímetros a 100 centímetros, mas é elástico. A gente tem a ideia de que vibra na cor violeta, né? Então imagina que seria bem mutável, sabe? Daria para mudar muito. E ele contém uma corrente principal de força que se desloca lá de cima, ao longo da sua coluna vertebral, sabe? Então começa lá na cabeça e desce ao longo da sua coluna vertebral. Nas 3 últimas camadas, em pessoas devotas,
meditivas e caridosas, a aura espiritual ela é muito pronunciada e bela, né, para essas pessoas. Então as pessoas que enxergam, elas falam que são uma parte da aura muito bonita. Já indivíduos mais brutos, né, que são pessoas mais bravas, essas pessoas que enxergam já diz que não é algo tão legal, né, uma coisa mais animalizada, né, não há muito vestígio dela, né. Então, ou seja, a pessoa mais bruta, a pessoa que tem essa tendência a ser menos espiritualizada, você não vê muito dessa aura. Só tem essa aura que são pessoas mais espiritualizadas. Gente, vai estar fechando aqui. Perfeito. Daí eu vou estar abrindo aqui mais uma, tá? A aula. Daí eu vou dar um pausa. 3, 2, 1, fechando. Perfeito. Todos de volta. Já já entra mais. Mas vamos continuar já daqui, né? Bom. Então a gente vai ter esse último corpo astral aí, né? Esse último corpo áurico, né? Só visualizável mais para essas pessoas que têm essa certa espiritualidade, né? Então as pessoas que enxergam esse corpo diz que normalmente não vê isso em pessoas mais brutas, mais animalescas, menos ligadas, né, ao espiritual de forma geral. Então aqui a gente vai estar tendo só de forma resumida lá o primeiro corpo, que ele seria o mais próximo ao nosso, o segundo corpo que é o nosso corpo emocional mesmo, o nosso corpo onde guarda a nossa consciência, que é o mental, e o astral ali, né, que ele vibraria, né, nessa ideia de nuvens. A gente vai ter o etéreo padrão, né, que ele é aquele plano lá que vibra em azul, corpo celeste, e por fim ali o corpo causal, né. O corpo celeste ele seria o último corpo para a maior parte das pessoas, né, mas aí a gente vai ter lá o corpo causal. Vou abrir a tela aqui novamente. Perfeito. Tá, e de forma resumida a gente vai estar trazendo essa ideia aí das auras, que ainda tem essa ligação conosco e a nossa energia interna, né? Então, aqui passando para o próximo slide, a gente vai ter alguma dúvida antes disso? Tá tudo ok? Como que tá? Não, professor, mas é muito difícil da gente conseguir ver, né? Tem que ser alguém com uma visão do espiritual muito boa, né? Então, aí que tá. A gente vai ter aqui um trabalho de duas auras, né? Essa é um dos tipos da aura, que vai ter esses 7 corpos, né? Que são as chamadas de corpos áuricos. Vai ter um outro tipo de aura que já é um pouco mais fácil e é possível que as pessoas vejam de uma forma um pouco mais natural, que eu vou estar falando muito mais pra frente sobre isso. Mas, de modo geral, tem essas visões, os corpos de luz, eles podem ser identificados com uma alta visão espiritual sobre o indivíduo. Normalmente os que enxergam é uma aura que está por cima da pele, que está fazendo uma camada sobre todas essas outras auras, né? Que a gente chama de aura externa. E daí o que seria essa aura externa? Vamos fazer um pequeno jogo de imaginação aqui. Você tem a sua aura em corpos áuricos, que são todas essas que estão aí presentes, certo? Sim, sim. E essas auras que estão presentes, imagina que elas têm cores, formas totalmente diferentes, mas que elas estão embrulhadas em uma sacolinha daquelas, sabe, que é transparentes. Imagina que essa sacolinha é a aura que a galera costuma ver, de fato. Essas outras auras, que são esses corpos áuricos, alguém que vê isso é muito mais interno. É uma pessoa que enxerga muito mais pra dentro disso, entendeu? Mas tem técnicas pra gente enxergar essa camada que tá de fora. E daí aqui a gente vai ter uma divisão. Tem gente que acredita que com técnica a gente também consegue enxergar esses corpos áuricos que eu acabei de citar. Tem gente que já acha que não. Tem gente que acha que tem que ter algum dom, uma coisa do tipo. Mas mais pra frente, na aula prática, eu vou estar explicando mais sobre isso. Vou estar falando de forma prática como que funciona, como que a gente poderia estar enxergando e tudo mais. Entendi. Entendeu? A gente vai estar trabalhando essa etapa aí. E daí a gente tem que fazer essa divisão dessas duas auras. Entendeu? Então a gente vai ter a aura externa e essa que é a aura interna, que diz respeito à consciência, ao emocional, aos corpos de luz, né? Que seria aquela coisa vibracional mesmo, né? Então a gente vai ter essa diferença aí. E depois, daqui a gente vai ter o próximo slidezinho aqui, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre outra ideia, né, quanto à energia espiritual. Quanto aqui tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá ótimo. Perfeito. Então aqui a gente vai estar falando
de uma ideia das energias católicas, de modo geral. Então, o que a gente vai ter a ideia aqui, né, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, com a evolução, né, da ideia, a gente vai ter uma ideia de energia aqui também. E daí aqui a gente vai ter essa ideia de energia em algumas categorias, né? E daí aqui, ó, como deixei escrito no próprio slide. Ideias de energias espirituais para uso extraordinário dentro do conceito católico apostólico romano são emitidos apenas através da Santíssima Trindade e de criaturas que são os espíritos eleitos. E o que é essa Santíssima Trindade, né? Que daí seria basicamente o conceito de Deus. Segundo a fé católica, Deus é 3 substâncias que formam um único ser. E juntas são Deus e separadas são as Santíssimas Trindades, né? Que são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então na igreja a gente vai ter essa ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo são a Santíssima Trindade. Quando agem de forma junta, né, por assim dizer, eles são a personificação do que chamamos hoje de Deus. Então por isso que é importante que a gente defina hoje Deus Filho, que seria o equivalente a Jesus, como Deus Filho e Deus Pai como Deus Pai. Porque a gente vai ter essa diferença aí dentro da igreja. E daí quais que são a diferença energética ali que a gente vai estar tendo? Deus Pai seria a fonte energética criadora, a fonte primordial. Depois Deus Filho vai ser a personificação da fonte criadora na Terra. Então vai ser a expansão dessa energia na nossa forma. E o Espírito Santo seria as energias que descendem dessa fonte criadora, ou seja, é uma coisa que vive a todos aqueles que são filhos da fonte criadora, ou seja, teoricamente pela igreja, batizados e filhos de Deus. Uma vez filho de Deus, né, que seria Deus Pai, no caso a fonte, você transcende essa energia para dentro de você. E a única outro lugar onde teria uma fonte seria os espíritos eleitos, que a gente chama de anjos, que segundo a fé católica nós somos espíritos que buscamos ser eleitos para a fonte, né? E esses espíritos, eles já foram criados eleitos, né, pelo Deus Pai. Então sem essa opção de livre-arbítrio, por serem já detentores do poder do Espírito Santo de forma geral. Então aqui a gente vai estar tendo essa ideia da energia externa, né, que seria a fonte, e a energia interna, que seria o Espírito Santo, que qualquer um que é batizado seria portador dessa energia. E como que essa energia se divide e ela pode ser usada? Dentro desse slide aqui. Está dando para ver? Tudo bonitinho? Sim, sim. Então aqui a gente vai estar trazendo no slide exatamente o que eu disse anteriormente. Acredita que com o batismo nos tornamos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, passamos a ser um fragmento de Deus, uma parte de Deus. Se a gente tem o Espírito Santo habitando na gente, a gente é Espírito Santo, então a gente é um dos conjuntos que forma Deus. O que nos leva até para a ideia budista mesmo, de que a gente é várias experiências da mesma coisa, né? A gente transcende de uma única coisa que quis ter experiências de vida e se dividiu em várias outras. E daí a gente também pega a ideia dentro do caoísmo, a mesma coisa. A gente era uma energia caótica que se dividiu em uma energia boa, uma ruim, e se foi ramificando até se tornar os humanos, né? E as pessoas, e o universo, e as coisas, para viver várias experiências e não só viver de forma caótica. Então a gente vai ter a mesma ideia aqui dentro da igreja, que Deus Pai, fonte, criou experiências de imagem e semelhança dele, para que pudesse conviver em experiência, que daí seria essa energia que nos habita segundo o batismo, né? Que é essa ideia de Espírito Santo. E quando a gente usa dessa energia, a gente pode usar ela de várias formas. A primeira é de dons naturais e hierárquicos. O que é um dom natural? É aquele dom recebido na infância e escolarização, ou seja, esse hierárquico, né? Então, ou seja, eles são ligados para sua santificação ou não. Você pode usar deles para se santificar, para ficar mais próximo à fonte, que seria Deus, ou não. Você usa da forma que você quer. Exceto os hierárquicos, né? Os hierárquicos, eles têm mais uma ramificação que eu vou estar explicando. Então, o que são esses dons de infância aí? Sabe aquela pessoa que você vê que desenha bem? Que canta bem? Que tem uma voz bonita desde criança? Esses são os dons de infância, são aqueles dons naturais, que a igreja diz que é uma forma que o Espírito Santo age em algumas pessoas, dão dons naturais. Então essa pessoa que tem um dom natural, ela canta bonito, ela faz isso, e ele pode ser para santificação ou não.
A pessoa pode cantar várias músicas bonitas e ter uma voz bonita por gostar de cantar só. Ou a pessoa pode cantar músicas gospels, coisas que levam as outras a ser santificadas e ele mesmo. E os hierárquicos, ele já é mais ligado à escolarização mesmo. Então é aquela coisa de que só um padre pode abençoar, só um padre pode fazer um exorcismo, porque é um dom que é hierárquico ao prestígio que ele deu a Deus na vida dele. E depois a gente vai ter aqui mais duas versões de dons, que são dons infusos e dons infusos. Quais são as diferenças? Os infusos, eles são dons que recebem através do batismo, assim como é aquela coisa, né? O natural, ele é até para quem não é batizado. Aqui é só a partir do batismo. E ele é fortificado ao final do crisma, que é um estudo que as pessoas fazem dentro da igreja e faz essa crisma, né? Eles são ligados para a santificação individual. Então, ou seja, é para a pessoa se santificar, para a pessoa elevar a consciência dela e chegar mais próximo à fonte. Sozinha, não para fazer isso com os outros, só ela. Já os efusos, eles são dons recebidos ao final do crisma só, ou por alguma razão específica, e ele serve para ajudar as outras pessoas a se conectarem com você e com a fonte. Então a gente vai ter essas duas formas de energia. Aqui a gente vai ter alguma dúvida? Não, nenhuma. Perfeito, então. Daí aqui a gente então vai estar indo para o próximo slide aqui. A gente vai estar explicando melhorzinho aqui. Primeiro, quanto aos dons. Os dons naturais hierárquicos a gente vai tirar de equação, né? Porque eu acho que é autoexplicativo, né? Então a gente vai estar falando aqui primeiro dos dons infusos, já que não há nenhuma dúvida. Quais que são esses dons infusos? Segundo a igreja, existem 7 dons que são os dons infusos, né? O dom da ciência, que é o dom de você enxergar o mundo de forma fria, né? Como ele realmente é. Depois a gente vai ter o dom da inteligência, que ele é entender de fato a palavra de Deus no mais íntimo e profundo. Ou seja, é aquela ideia de você conseguir de forma teológica entender a palavra de Deus, isso de forma natural, né? Sem precisar se formar para isso, mas você também pode se formar para isso. Que é aquela ideia de Adão e Eva, né? Lembra que eu falei? Por que ela saiu da costela? Que não é para ser superior, não é para ser inferior, entendeu? Isso seria entender de fato a palavra, ao invés de só falar, saiu da costela literalmente assim. Não é que literalmente ela saiu da costela, é uma metáfora que Deus usa para indicar a natureza da mulher perante a natureza do homem. E isso seria um dom da inteligência, poder entender de fato o que significa a palavra de Deus. Depois a sabedoria é o dom de sentir o gosto por estudar as artes de Deus. É aquela pessoa que quer estudar as coisas que está relacionada à fonte, que está relacionada a Deus. Na Igreja Católica a gente não vai ter essa ideia de fonte, a gente vai ter a ideia de Deus. Mas a gente abrange isso um pouco para o meio mágico mesmo, a gente vai ter a ideia de que são pessoas que têm gosto para estudar o astral de forma geral, cursar essas ideias da magia, procurar sobre isso. Estar sempre mais próximo à fonte criadora, que seria a primeira energia, a energia primordial. Depois aqui a gente vai ter o dom do conselho, que ele é um dom de tomar decisões de forma segura sem pestanejar. É você ter aquela firmeza e não pestanejar, você fazer aquilo da forma que tem que ser feita e de forma segura. Depois a gente vai ter o dom da piedade, que é o dom de enxergar Deus nos próximos e tratá-lo como irmão. Depois, por penúltimo ali, a gente vai ter o dom da fortaleza, que ele é o dom da resistência.